que aqui nos deixou sobre este projeto Tempo de Viver. Seguimos agora em frente para a rubrica habitual às quartas-feiras, a rubrica Enfermeiro ao Domicílio, hoje com orientações técnicas no caso de ter em casa alguém com dificuldades de, por exemplo, mobilização. Vamos ver. Na rubrica de hoje vamos falar-lhe de ajudas técnicas e produtos de apoio. Com a ajuda da enfermeira Cláudia Dias, vamos dar-lhe conselhos para saber selecionar os melhores produtos de apoio. Enfermeira Cláudia Dias, muito boa tarde. Muito obrigada pela sua colaboração nesta rubrica Enfermeiro ao Domicílio. Antes de passarmos à exemplificação e de nos dar os seus conselhos e as melhores dicas, eu vou-lhe perguntar o que se entende por produtos de apoio. Bom dia, Carla. Produtos de apoio são o que está convencionado como ajudas técnicas, se bem que desde 2007 o termo produtos de apoio vem substituir o termo ajudas técnicas porque, na verdade, exemplifica e referencia melhor todo o seu conceito. É um conceito amplo e são imensos produtos de apoio que temos disponíveis para dar apoio às pessoas, mas, no fundo, resumindo, são todo e qualquer produto, material, instrumento que sirva para a pessoa com deficiência ou incapacidade satisfazer as suas necessidades do dia a dia, quer sejam elas simples como a marcha ou alimentar, que nós temos como adquirido, como, por exemplo, o subir e descer escadas para uma pessoa com uma incapacidade funcional maior em termos de mobilidade. Portanto, há uma lista homologada que sai todos os anos, revista pelo Sistema Nacional de Saúde, e que é lançada em Diário da República, e praticamente são estes os produtos de apoio. Podem ser muito simples, como por exemplo as canadianas, os andarilhos, que as pessoas até costumam adquirir em lojas próprias, ou outros produtos de apoio mais complexos que envolvem uma tecnologia maior, informática, ótica. Pode ser, por exemplo, uma cadeira elétrica capaz de transpor escadas, que são uma barreira arquitetónica importante para quem não tem mobilidade da cintura para baixo. Existem inúmeros produtos de apoio, mas estes dois, por exemplo, são dos mais frequentes, como disse, em contexto domiciliário. Sim, são dos mais frequentes realmente, são apoios que auxiliam a marcha. E nós vemos que a nossa população corresponde à população europeia, portanto há um envelhecimento maior da nossa população e isto vai trazer uma procura maior de produtos de apoio, quer pela funcionalidade que é perdida com o envelhecimento, quer pelo aumento da doença crónica e, portanto, se introduzirmos estes produtos de apoio que são de fácil aquisição, estão disponíveis em todo o lado, trazemos uma maior qualidade de vida à pessoa com alguma incapacidade ou deficiência. É preciso também uma orientação para saber utilizá-los corretamente e, com a ajuda da Magda, vamos passar à demonstração. Começamos por onde? Pelas canadianas? Pode ser pelas canadianas, sim. Magda, por favor, podes pegar nas canadianas. Vamos simular que a Magda sofreu um acidente e tem uma condição muito vulgar que nós começamos a ver com muita frequência no domicílio, nas nossas habitações domiciliárias. A Magda, por exemplo, poderá ser uma idosa que fez uma fratura do colo do fémur, portanto não é uma deficiência, é uma incapacidade que foi adquirida, que se pretende que seja temporária, e para que se possa dar resposta ao autocuidado marcha, introduzimos, por exemplo, um par de canadianas na marcha, que vai reduzir a dor e as forças de tensão no osso para que este se possa recuperar com o tempo. Marta, vamos iniciar. Ela foi operada, por exemplo, no membro inferior direito, portanto há toda uma técnica e os enfermeiros têm aqui um papel importante, não só na recomendação, mas também no ensino, na instrução e no supervisionamento de como a pessoa usa o produto de apoio. Porque pode comprar corretamente, porque de uma forma incorreta pode provocar ainda mais lesões. Com certeza, do próprio portanto, doente. Tão importante quanto o recomendar, e as pessoas na altura que vão adquirir um produto de apoio ou entrar na lista de atribuições,
tem que ter a preocupação de se aconselhar com um profissional com competências certificadas na área, como são, por exemplo, os enfermeiros e mais ainda os de reabilitação. Portanto, às vezes usar um produto de apoio da forma incorreta traz mais prejuízo do que benefício. E nós vamos exemplificar aqui a marcha correta de uma pessoa que tem que utilizar, por exemplo, um par de canadianas porque tem um déficit na marcha condicionada com a perna direita. Portanto, avança-se primeiro com as duas canadianas, depois a perna operada ao nível das canadianas, faz força na vertical nas mãos contra o chão e só depois traz a perna boa, por assim dizer, para a frente. Neste caso a perna esquerda. A perna esquerda. E é um processo sequencial, sempre assim, por aí fora. A técnica que se usa para subir e descer escadas é ligeiramente diferente, aqui entra também o enfermeiro nesta diferenciação, e depois, mais para a frente, ela poderá deixar uma das canadianas, faz a deambulação só com uma e depois pretende-se com que nenhuma, depois de completar todo o processo de reabilitação. Portanto, uma incapacidade que foi ultrapassada com o apoio de uma ajuda técnica e com a colaboração do enfermeiro para voltar à vida normal. Muito bem. Está aqui então exemplificada a utilização correta das canadianas. Passamos ao andarilho. Ao andarilho, sim. Este andarilho, Maila, podes pegar. Nós vemos muitos dos nossos idosos com este andarilho porque têm, por exemplo, uma condição osteoarticular degenerativa associada, têm dores na deambulação, sem um andarilho não se sentem, por exemplo, seguros ou não fazem a marcha de forma correta, vai provocar alterações em toda a coluna, o que vai agravar depois a sua situação. Portanto, podemos exemplificar também a marcha com o andarilho, que é exatamente igual à marcha com as canadianas, só que temos mais 4 bases de apoio para distribuir as forças incluídas na locomoção e para reduzir também a dor e o esforço com que a pessoa idosa, por exemplo, terá que deambular. A técnica é exatamente a mesma, avançamos com o andarilho primeiro, a perna com maior incapacidade, faz força na perna e depois a perna esquerda e sempre por aí fora. Não é? Claro que se o idoso no seu dia-a-dia tiver que enfrentar umas escadas, temos que saber recomendar que o andarilho não é usado para subir e descer escadas e temos que adaptar esse momento com a ajuda do outro auxiliar de marcha, como por exemplo a canadiana. A canadiana. Exatamente. Senhora enfermeira, como nos disse, é necessária a orientação de um profissional, neste caso o papel do enfermeiro é fundamental e existem vários níveis de prescrição que podemos aqui distinguir. Que níveis são esses? Exatamente, são 3 níveis que fazem a classificação dos produtos de apoio, consoante nível 1, 2 e 3, isto tem a ver diretamente com a entidade que os pode prescrever. Portanto, há uma lista imensa de produtos de apoio e quem prescreve tem que ter o cuidado de ter a requisição própria e a de prescrição obrigatória. É importante que as pessoas saibam que têm o direito a ter o seu produto de apoio financiado a 100%, mas que para isso implica obrigatoriamente a prescrição médica em requisição própria. E como eu disse, dividem-se em 3 níveis. Temos a prescrição de nível 1, que são os produtos de apoio mais simples, que podem ser prescritos no centro de saúde e em hospitais locais, como por exemplo os que acabamos de demonstrar, as canadianas, os andarilhos, o material para prevenção de úlceras de pressão, como por exemplo os colchões, almofadas anti-úlceras. Temos também o nível 2, que já envolvem alguma complexidade, que são prescritos em hospitais distritais, como por exemplo as ortóteses de coluna. E temos também os produtos de apoio de nível 3, que são os mais complexos, os que envolvem uma tecnologia maior e que a prescrição é exclusiva a hospitais centrais e centros de reabilitação com equipas formadas em reabilitação, onde se prescreve, por exemplo, um carro adaptado para uma pessoa com mobilidade reduzida, ou então sistemas de fixação da cadeira de rodas ao automóvel, cadeiras elétricas capazes de transpor escadas e também aqueles elevadores de escadas que permitem, por exemplo, a um deficiente transpor uma ou 2 lances de escadas que seria impossível de outra forma. Portanto, é importante selecionar bem o produto de apoio e para desencadear todo este processo de financiamento é obrigatória uma prescrição médica. Em contexto domiciliário, existem outras soluções? Poderemos utilizar produtos que temos em casa sem necessidade de comprar? Sim, depende da patologia também, mas existe uma série de produtos que usamos no nosso dia-a-dia que são perfeitamente adaptáveis às situações. Nós
Toda a gente conhece com certeza pessoas com um desvio angular cubital nos dedos das mãos, que dificulta muito a apreensão de talheres, por exemplo, e, portanto, o autocuidado alimentar se fica comprometido. E nós podemos, se a família não tiver grande disponibilidade imediata ou até que seja financiado o produto de apoio, adaptar os talheres que temos em casa, fazendo uma dobra para que a pessoa possa fazer a apreensão correta e voltar a alimentar-se sem depender de ninguém. Temos também implementados na comunidade vários projetos para a promoção do autocuidado do doente pulmonar obstrutivo crónico, que são orientados na sua maioria por enfermeiros de reabilitação, porque têm competências certificadas na área que lhes permitem organizar, implementar e monitorizar estes programas, que poderiam não sair do papel enquanto esperamos pela atribuição das ajudas técnicas. E existem alguns exercícios que ensinamos aos nossos utentes para fazer em casa, por exemplo, com bastões, com barras e com halteres, em que o bastão pode ser substituído por o cabo de uma vassoura, por exemplo, ou então, se já tiver uma canadiana em casa, precisamente com a canadiana. É uma série de exercícios de braços, de elevação, que pode perfeitamente utilizar uma canadiana. Nestes doentes com a doença pulmonar obstrutiva crónica, é importante manter uma função muscular boa, um músculo tonificado, e por isso recomendamos alguns halteres. Se a pessoa não tiver de imediato, podemos dar andamento ao plano com o uso, por exemplo, de garrafas de água cheias de areia, sim, com o peso que nós queremos, meio litro, 1 litro ou 1 quilo, que equivale mais ou menos à água ao quilo, e pode a pessoa completar todo o seu exercício com o halter, neste caso improvisado com uma garrafa de água. Portanto, basta um bocadinho de imaginação para levar estes planos para a frente e ajudar as pessoas. E aqui ficam então as dicas e os conselhos na seleção das melhores ajudas técnicas e produtos de apoio. A enfermeira Cláudia Dias, agradeço a sua colaboração e as explicações que aqui nos deixou. Muito obrigada. E agora a altura de fazermos uma curta pausa aqui no consultório, mas voltamos já de seguida com o Dr. Ribeirinho Soares, especialista em cirurgia plástica. Na segunda parte já sabe que pode participar e esclarecer as suas dúvidas aqui em direto. Volto a recordar o número de telefone que está disponível, é o 229538525. Faça a sua chamada e participe, eu conto consigo desse lado. Até já.